Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Gonçalves Noronha, sou estudante do sétimo período de Medicina da UFAL Campus Arapiraca e vamos hoje falar sobre o tétano acidental, mais voltado para urgência e emergência, disciplina administrada pelo Dr. Tairone Barreto. Então, em relação à definição, o tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível com vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani. Essas toxinas provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central do paciente. Quanto à etiopatogenia e em relação ao reservatório, o C. tetani é normalmente encontrado na natureza na forma de esporo, podendo ser identificado também em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas e no trato intestinal dos animais. Quanto ao modo de transmissão, a infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e de mucosas, que seriam ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza. Sobre o período de incubação, se trata do período compreendido entre ferimento, provavelmente porta-entrada do bacilo, e o primeiro sinal ou sintoma da doença. O tétano ele é curto, em média de 5 a 15 dias, podendo variar de 3 a 21. Quanto menor for o tempo de incubação, maior a gravidade e pior o prognóstico. Em relação ao período de transmissibilidade, não há transmissão direta de um indivíduo para o outro em período algum. Agora, os fatores predisponentes seriam lesão penetrante, aborto séptico, tecido digitalizado, corpo estranho, isquemia localizada, fraturas expostas, lesão contaminada por outras bactérias, aplicação intramuscular não esterilizada, infecções dentárias, úlceras de extremidades em diabéticos, cirurgias abdominais com infecções, necrose e manipulação do cordão umbilical. Quanto aos fatores de risco para a evolução desfavorável, temos um período de incubação menor que 7 dias, principalmente se for menor que 48 horas, rápida progressão, com deterioração clínica em menos de 48 horas, idade maior que 60 anos, comorbidades graves associadas e complicações infecciosas, respiratórias, hemodinâmicas ou renais da diluição. Em relação à fisiopatologia, após a inoculação, o C. tetani se transforma em bactéria em forma de haste vegetativa e produz a tetanospasmina metaloprotease, que também é conhecida como toxina tetânica. A toxina vai chegar na medula espinhal e no tronco cerebral através de transporte axonal retrógrado e se ligar de forma irreversível aos receptores locais. Dessa forma, então, a toxina bloqueia a neurotransmissão. Então, o efeito é a desinibição de neurônios que modulam os impulsos excitatórios do córtex motor. Essa desinibição das células resulta num aumento do tônus muscular, em espasmos dolorosos e em instabilidade autonômica generalizada. Daí vem a rigidez muscular do tétano, que ocorre por meio de um mecanismo complexo que envolve um aumento da taxa de disparo de repouso dos neurônios motores e falta de emissão das respostas motoras reflexas aferentes aos estímulos sensoriais. Bom, quanto às manifestações clínicas, elas têm associação com a classificação dos tipos de tétano acidental, seja generalizado, localizado ou cefálico. Sobre o tétano generalizado, ele representa a forma clínica mais comum e grave do tétano. O trismo é que a contração vigorosa do masseter está presente em cerca de 30% dos pacientes. Ele pode progredir para envolvimento da musculatura cervical, com disfagia e contratura dos ombros, dorso e posteriormente de musculatura abdominal e região proximal de membros inferiores e superiores, poupando a musculatura distal de mãos e pés. Os pacientes vão apresentar dificuldade significativa em abrir a mandíbula. Aí, após o apresentamento do trismo, os pacientes costumam evoluir com rigidez e dor da musculatura cervical, além de disfagia, que é intensa, progressiva e leva à incapacidade de alimentação oral, e contratura de ombros e dorso. Os espasmos são dolorosos e progressivamente mais frequentes e intensos. Esses espasmos tetânicos podem ser desencadeados por ruídos altos ou outros estímulos sensoriais, como o contato físico, sons ou a luz. Durante a evolução, mesmo estímulos mínimos podem desencadear os espasmos. Entre os pacientes com tétano generalizado, normalmente tem sintomas de hiperatividade autonômica que podem se manifestar nas fases iniciais, como irritabilidade, agitação, sudorese e taquicardia. Os pacientes apresentam frequentemente desautonomia significativa, com alternância de períodos de hipotensão, com hipertensão significativa e arritmias também. Os sinais e sintomas podem progredir em um máximo de 2 semanas após o início da doença. A gravidade está muito relacionada com o período de incubação da doença e o intervalo a partir do início dos sintomas com que aparecem os espasmos. Quanto maior for o intervalo, mais brandas as características clínicas do tétano. Além disso, a doença pode ser mais leve em pacientes com vacinação pré-existente. A duração usual das manifestações clínicas do tétano é de 4 a 6 semanas. Agora, sobre o tétano localizado, ele se manifesta de forma localizada,
com espasmos tônicos em uma extremidade ou região do corpo. Frequentemente, mas não invariavelmente, vem a se transformar em um tétano generalizado, sendo difícil o diagnóstico do tétano quando ele é localizado. Quanto ao tétano cefálico, ocorre em pacientes com ferimentos na cabeça e no pescoço. Os pacientes inicialmente podem apresentar apenas sintomas envolvendo pares de nervos cranianos, mas também pode se apresentar com manifestações que podem ser difíceis de serem reconhecidas, podendo causar disfagia, trismo e neuropatias focais cranianas, que podem levar ao diagnóstico de acidente vascular cerebral erroneamente. Agora, no geral, os sinais e sintomas característicos do tétano são riso sardônico, que seria o envolvimento da musculatura facial, a postura de opistótono, que é uma contratura da musculatura dorsal, período de apneia, por contratura da musculatura torácica e faríngea, também torcicolo, rigidez bucal, abdômen rígido como tábua e disfagia. Quanto às complicações, nós temos fraturas ósseas por espasmos musculares, principalmente em vértebras, incapacidade de ventilar e até mesmo parada respiratória, desautonomia, que pode evoluir para choque circulatório ou hipertensão, rabdomiólise, hemorragia digestiva e arritmias. Agora, em relação aos exames complementares de diagnóstico, o diagnóstico do tétano é clínico e muitas vezes é evidente. Os exames laboratoriais do tétano costumam ser específicos e são realizados principalmente para monitorar complicações da doença. A CPK, por exemplo, deve ser colhida para avaliar a possibilidade de rabdomiólise associada. Outros exames incluem hemograma, eletrólise e função renal. Os pacientes podem apresentar leucocitose devido ao estresse oxidativo associado à doença e a potenciais complicações infecciosas. A coleta de líquor não é realizada de rotina, mas pode ser considerada se houver suspeita de meningoencefalite e costuma estar dentro dos parâmetros de normalidade. Exames de imagem, eventualmente realizados como tomografia de crânio e ressonância magnética, também se encontram normais. Quanto aos diagnósticos diferenciais, o tétano pode às vezes ser confundido com distonias induzidas por drogas, tais como as causadas por fenotiazinas e metoclopramida, entre outras medicações. Além disso, infecções dentárias também podem produzir o trismo, geralmente quando existe a presença de um abscesso dentário, mas nesses casos não ocorre progressão para sintomas generalizados. Outro caso é um envenenamento por estricnina devido à ingestão de veneno de rato, que pode produzir uma síndrome clínica semelhante ao tétano. Tem também a síndrome de pessoa rígida, que é uma desordem neurológica que é rara, caracterizada por rigidez muscular grave, mas ausência de trismo ou espasmos faciais. E a resposta rápida a benzodiazepínicos costumam a diferenciar do tétano. Agora o tratamento. Bom, as diretrizes recomendam que todos os pacientes com diagnóstico de tétano sejam internados em unidade de terapia intensiva. Eles devem ser monitorados e mantidos com medidas de suporte, sendo recomendado manejo precoce e agressivo nas vias aéreas. As evidências em relação ao tratamento específico do tétano, infelizmente, são bem fracas. Então, os principais objetivos do tratamento e do manejo de pacientes com tétano incluem interromper a produção de toxinas, neutralizar a toxina não ligada, manejo de vias aéreas, fazer o controle de espasmos musculares, o manejo da desautonomia e cuidados de suporte. Então, para a interrupção da produção e neutralização das toxinas, é recomendado o uso de imunoglobulina antitetânica e do soro antitetânico. A preferência é pela imunoglobulina antitetânica humana via intramuscular profunda de 500 a 5.000 unidades. Alternativamente, utiliza o soro antitetânico em doses de 20.000 a 30.000 unidades intramuscular, com aplicação em 2 grupos musculares diferentes e recomendando o uso profilático de antihistamínicos. Após a utilização da imunoglobulina antitetânica humana, você procede para o debridamento da ferida para erradicar esporos e tecido necrosado, eliminando assim a produção de toxinas. Esse passo só pode ser realizado após o uso da imunoglobulina antitetânica humana dentro de 1 a 6 horas após esse uso. Agora, o tétano é uma das poucas doenças bacterianas que não conferem imunidade após a recuperação da doença aguda. Assim, todos os pacientes com tétano devem receber a imunização ativa com um total de 3 doses da vacina DT, com pelo menos 2 semanas de intervalo, com início imediato após o diagnóstico. A terapia antibiótica é recomendada na maioria dos pacientes, sendo o metronidazol, 500 mg por via intravenosa, de 6 em 6 ou 8 em 8 horas, o tratamento preferencial para o tétano. Mas a penicilina G, de 2 a 4 milhões de unidades por via intramuscular de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, é uma alternativa segura e eficaz. A duração do tratamento recomendada é de 7 a 10 dias. Em infecções mistas, cefalosporinas como cefazolina, cefaloxima ou ceftriaxona são opções também.
Quanto ao manejo das vias aéreas, ele deve ser agressivo, sem atrasar a intubação traqueal. A traqueostomia é indicada precocemente nesses pacientes após ventilação mecânica, pois o paciente pode ficar semanas em ventilação mecânica. Sobre o controle dos espasmos musculares, deve-se ter atenção no controle de luz e som na unidade de internação, o que seria fundamental na profilaxia dos espasmos musculares. Os benzodiazepínicos são a medicação de escolha para o controle desses espasmos, sendo o diazepam a medicação recomendada em diretrizes, mas o midazolam tem a vantagem teórica de menor risco de acidose lática. A dose usual de diazepam é de cerca de 30 mg por dia intravenoso, dado em doses de 5 mg a cada 4 horas, porém doses superiores a 120 mg ao dia podem ser necessárias também. Já a dose de midazolam é de 5 a 15 mg por quilograma por hora ou conforme a necessidade. Como alternativas aos benzodiazepínicos, temos o baclofeno via intratecal, preferencialmente, na forma de bolos de 1000 microgramas ou de infusão contínua. Além disso, os agentes bloqueadores neuromusculares são utilizados quando a sedação com os benzodiazepínicos não atinge o controle dos espasmos. Nesse caso, o rocurônio é a primeira escolha na dose de 1 mg por quilograma ou vecurônio na dose de 0,01 mg por quilograma ou em bolos, e depois de 3 minutos, dose de 0,15 mg por quilograma. Quanto ao manejo da disautonomia, em um paciente com hipotensão, o tratamento inicial é com soluções isotônicas. Naqueles com disfunção autonômica, apenas o tratamento com sulfato de magnésio foi feito em um estudo clínico randomizado sobre tétano, com dose inicial de 40 mg por quilograma ao longo de 30 minutos, seguida pela infusão contínua, que seria de 2 gramas por hora para pacientes com mais de 45 kg ou 1,5 grama por hora para pacientes com 45 kg ou menos. Além disso, o sulfato de morfina, de 0,5 a 1 mg por quilograma por hora por infusão intravenosa contínua, pode ser utilizado para controlar a disfunção autonômica, bem como para induzir a analgesia. Sobre as medidas de suporte, a imobilidade prolongada na unidade de terapia intensiva é comum, com o paciente podendo permanecer em ventilação mecânica por semanas. Esses pacientes estão predispostos a infecções hospitalares, úlceras de decúbito, estenose traqueal, hemorragia gastrointestinal e doença tromboembólica. A profilaxia do tromboembolismo com heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou outros anticoagulantes deve ser administrada precocemente. Já a profilaxia de úlcera de estresse pode ser prescrita em pacientes com ventilação mecânica com bloqueadores H2 ou inibidores da bomba de prótons. A fisioterapia deve ser iniciada assim que os espasmos cessarem, para evitar sequelas da imobilização prolongada. Quanto à prevenção, a principal medida de prevenção contra o tétano é a vacinação. O calendário básico de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, PNI, indica a vacina penta para crianças de 2 meses a menores de 1 ano de idade, e 2 reforços com a vacina DTP aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A vacina dupla adulto, DT, está disponível para toda a população a partir dos 7 anos de idade. Nela são recomendadas 3 doses e um reforço a cada 10 anos. Para gestantes, deve-se aplicar apenas uma dose da DTPA a cada gestação. Interessante que a imunidade permanente é conferida pela vacina, mas lembrando que a doença em si não confere imunidade. Na profilaxia, no caso de ferimentos superficiais e limpos, se o paciente foi imunizado ou teve imunização entre 5 e 10 anos, não há condutas específicas, só cuidados locais de higienização. Agora, se ele não foi imunizado ou for desconhecida a situação vacinal dele, o indicado é fazer a vacina DT 0,5 ml intramuscular e encaminhar para outras doses. Já no caso de ferimentos profundos ou contaminados, se o paciente foi imunizado, não há conduta específica, só cuidados locais e higiene adequada. Mas, nesse caso, se o paciente teve a imunização entre 5 e 10 anos, tem que fazer a vacinação com a DT 0,5 ml intramuscular e encaminhar para outras doses. E se o paciente não teve imunização ou não se sabe, tem que fazer imunoglobulina antitetânica humana 250 unidades intramuscular, além da vacina DT 0,5 ml intramuscular e encaminhar para outras doses. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e por poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. Um grande abraço.